recapitular. O estudo foi sobre as 3 formas de salvação que eu pelo menos creio que são ortodoxas. O pensamento calvinista, agostiniano, que crê que Deus decretou quem seria salvo e quem seria condenado, não baseado em fé, mas simplesmente baseado na escolha de Deus. O pensamento arminiano, de Jacó Armínio, ao qual ele crê, como sempre a igreja creu, que a salvação é pela fé, só que ele deu uma concessão para o calvinismo e diz que Deus decretou os salvos, ele não sabe quando, baseado na presciência de Deus. Deus já sabia quem seria salvo e ele decretou esses salvos, mas não foi uma escolha dele. Ele simplesmente sabia quem ia crer ou quem não ia crer. O problema desses decretos é que não está na Bíblia, irmãos. Eu nunca li esses decretos na Bíblia. Deus decretou que o fulano vai ser salvo. Deus decretou que o fulano vai para o inferno. Esses decretos não tem na Bíblia. Isso aí é especulação teológica. E também a salvação, a soteriologia, segundo Wesley, John Wesley, ele disse que a salvação é totalmente pela fé e Deus não decretou quem seria salvo ou não. E hoje nós iremos ler o textuário do calvinismo, que é Romanos capítulo 9. É o textuário deles, é onde eles acham que é a bala de prata para toda e qualquer discussão sobre salvação. Então, nós temos o nosso pensamento, né? Não, é Romanos 9. Quem aqui é calvinista? Quem é calvinista? Não sabe? Não, mas quem aqui é? Quem for está na igreja errada. Então eu estou brincando. Quem é? Estou brincando, irmãos. O calvinismo é o seguinte, eu expliquei, mas vou explicar de novo. É assim, irmãos, é crer que em algum momento, antes da queda do homem, Deus decretou quem iria para o inferno e quem iria para o céu, quem seria salvo e quem teria perdição. Alguém crê assim? Não. Bem, todos nós cremos que a salvação é pela fé e que Jesus veio para todos? Amém. Amém. Então todos nós cremos que Jesus veio para todos. O nosso textuário é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso textuário. Amém? Amém. João capítulo 3, versículo 16 é o nosso textuário ao qual chega o nosso coração arde, né? Quando a gente sabe que Deus deu seu único filho. Abraão também ia dar o seu único filho, mas Deus não deixou. Mas Deus permitiu que o seu único filho fosse sacrificado na cruz do Calvário. E todo aquele que crê que esse sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão e remissão dos pecados, será salvo. Amém? Amém. E não é não é algo que Deus decretou quem vai crer ou não. Porque o calvinismo é assim: foi decretado quem vai crer. A pessoa está morta em seus pecados, Deus dá vida para aquela pessoa, a pessoa ouve a palavra e crê. Ou seja, primeiro a pessoa é regenerada para depois ter fé. O que nós cremos? Primeiro, eu tenho a fé. Eu tenho minha fé, eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu criei na mensagem do Evangelho, aí sim há a regeneração. O Espírito de Deus me faz uma nova criatura. Eu creio em Cristo, eu ando com Cristo, estou em Cristo e me torno uma nova criatura. Eu nasço de novo. Amém? Amém. É assim que nós cremos, amém? Amém, Jesus. Quem não crê assim, quem não crê assim, é meu irmão em Cristo, amém, irmãos? Não estou brincando, não vou expulsar os irmãos não. É meu irmão em Cristo. Porque por uns 5 anos eu fiz diferente também. A pessoa, se eu fosse espírito da minha igreja, seria complicado. Então assim, se você tem um pensamento monegista, é o meu irmão em Cristo, amém? Porque você crê na soberania de Deus. Só que tem uma consequência em você acreditar que Deus decretou tudo. Deus decretou o mal. Você tem que ter isso no coração.
Quando acontece um pecado, Deus decretou. Aconteceu uma coisa muito ruim, Deus decretou. É como eu dei aquele exemplo, e teve mais um, infelizmente, né? Que alguém matou uma criança de 2 anos de novo, lá em Pernambuco, e foram na cadeia, mataram o sujeito. Não foi? Não foi? Mataram a criança lá, acho que é Tabira. Lá em Tabira, né? Mataram, acho que é Satanás puro. O que acontece? Você tem que crer que Deus decretou que aquela criança morresse. Não tem como escapar disso. A pessoa que diz que é calvinista e diz que Deus não decretou isso, é mentira. Porque é o que está no ensinamento deles. Então, é calvinista mais ou menos. Tanto que Calvino chamava do decreto terrível, do decreto horrível. Porque Deus decreta quem vai para o inferno, quem vai para o céu, mas Ele decreta tudo. Tudo foi decretado antes de fazer o mundo. Mas nós cremos como? Que Deus tem presciência, Ele conhece as coisas antes do que elas acontecem. Deus falou para Adão: não coma da árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, morrereis. Certo? Certo. Ele morreu 930 anos depois, mas morreu, entendeu? Sim. Mas Deus falou: você vai morrer. Se ele não comesse, ele não morreria. Mas ele comeu, demorou 930 anos, mas o bendito do Adão morreu, não teve jeito. Então Deus já sabia que se ele comesse, ele ia morrer. Então não é que Deus decretou, Ele sabe as consequências das nossas escolhas. E Ele apenas diz aonde as nossas escolhas irão levar, e Ele intervém. Muitas vezes o Senhor intervém nas nossas escolhas para que a vontade dEle venha a ser feita. Amém? Então vamos lá, vamos discutir aqui Romanos 9, o textuário dos calvinistas. Teve um irmão nosso que ele era das nossas igrejas Assembleia de Deus, né? E ele sempre foi calvinista. E segundo ele, o motivo me explique Romanos 9. Ele não conseguia deixar de ser calvinista, porque para ele Romanos 9 é a bala de prata. Bala de prata que mata a lobisomem, você sabe, né? Na verdade, eu acho que bala de prata mata qualquer um, né? Mas tudo bem, né? Mas assim, falo que a única bala que pode matar lobisomem é bala de prata. Mas que não tiraram isso? O povo inventa. Então, assim, assim, não tem como, né, fugir. Chegou Romanos 9, vamos lá. Então vamos discutir. Amém, irmãos? Amém. Ponto por ponto. O tema de Romanos é: o justo viverá pela fé. Esse é o tema de Romanos 9. A gente não vive pela lei, a gente não fica seguindo regras certinhas para chegar até o céu. Nós não somos um povo que vai para o céu porque nós temos o sangue de Abraão correndo sobre as nossas veias. Nós não vamos para o céu porque seguimos a ritos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens são culpados diante de Deus pelos seus pecados. Então o tema de Romanos do 1 ao 16 é: o justo viverá pela fé. Porém, quando Paulo vai explicando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que são chamados segundo o Espírito e não segundo a carne, ele dá um parêntese entre o capítulo 9 e o capítulo 11. Por quê? Se a salvação é pela fé, como fica os israelitas? Como fica o povo judeu, o povo hebreu? Benjaminitas, levitas, judeus, que são totalmente identificados ainda como israelitas nos dias de hoje. Você consegue, hoje em dia, só tem 3 tribos de Israel que é possível fazer a linhagem. Os de Benjamim, Paulo era da tribo de Benjamim. Os levitas, que eram os sacerdotes, existem esses levitas até hoje. E os da tribo de Judá, que são os judeus, que são a maioria dos israelitas identificáveis. Então Paulo explica como esses israelitas hoje não estão mais no plano de Deus para a salvação, e esse plano saiu de Israel para a igreja.
Não está mais com Israel a salvação. A salvação vem dos judeus. Mas a salvação não é ser judeu. A salvação vem dos judeus porque Jesus é da tribo de Judá, da descendência de Davi. Mas a salvação não é virar judeu. E eu acho estranho porque hoje em dia muita igreja copia demais judeus. Misericórdia. Aí coloca talit, coloca kippah, toca shofar na igreja. Pelo amor de Deus, isso aí é judaísmo, né? O cristianismo não tem isso. Você pode ler de Mateus, Apocalipse, essas coisas não existem. E na verdade, tanto o talit quanto o kippah, nem no Antigo Testamento dá. É coisa que inventaram também. Então cuidado. Nós não podemos misturar as religiões. Nós vivemos conforme aquilo que está nos evangelhos, nas cartas apostólicas, e nós seguimos o alicerce de Jesus Cristo e o fundamento dos apóstolos. Amém? Então, o apóstolo Paulo explica, olha, no capítulo 9, ele fala sobre o passado de Israel. O capítulo 10, ele fala o presente de Israel. E o capítulo 11, ele fala sobre o futuro de Israel. Ou seja, no passado eles foram escolhidos, no presente eles estão rejeitados, mas no futuro Deus vai de novo tratar com eles. Amém? E a igreja, Deus não vai tratar mais. Quando Deus voltar a tratar com Israel, não vai tratar mais com a igreja. Amém? Porque eu creio, em nome de Jesus, que quando Deus começar a tratar com o povo de Israel, com o remanescente do povo de Israel, a igreja não vai estar mais na terra, porque Deus não pode ter dois povos, Deus só tem um povo. Amém? Deus só tem um povo. Então, quando Deus parar de tratar com a igreja, Ele vai voltar a tratar com Israel. E isso vai ser no futuro, na última semana profética de Daniel, que Daniel falou assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para purificar o santuário e trazer de novo o Messias. Certo? Só falta 7 anos para cumprir essas 70 semanas. Então, quando vier essa última semana, que vai surgir o príncipe do povo, o príncipe do povo que há de vir, Deus não vai tratar mais com a igreja, vai voltar a tratar com Israel. Então vamos entender aqui o capítulo 9, ao qual Paulo diz sobre a escolha de Deus para Israel, que é o seguinte: o capítulo 9 é usado para justificar a salvação do ponto de vista do agir apenas de Deus, monergista. Deus faz tudo pela salvação, o homem não interage com Deus para ser salvo. Ou seja, esse negócio, eu criei em Jesus e foi salvo. Para quem é calvinista, isso não existe. Você creu porque Deus te escolheu, por você não cria. Nós cremos o seguinte: olha, ainda que você quisesse ter boas obras para ser salvo, você não poderia ser salvo. Você é salvo pela fé, por aquilo que Jesus fez. Mas você não tem poder de se salvar simplesmente porque você é bonzinho, dá esmola, distribui a sua riqueza para as pessoas, ajuda as velhinhas a atravessar a rua. Isso não vai te fazer ir para o céu. Esquece. O que vai fazer você ir para o céu é crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando se crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, irá andar em boas obras. Amém? Também eu acho difícil alguém que crê em Jesus, vive no pecado, querer ir para o céu. É bem complicado também, né? São duas faces da mesma moeda. Então vamos lá. O que acontece? Paulo faz distinção entre Israel e a salvação pela fé, a eleição da nação como um paralelo da eleição para a salvação entre os gentios. Então o que ele vem para o capítulo 9? O que ele quer dizer? Olha, eu vou explicar porque Deus agora criou a salvação através da igreja, do povo que ele chamou para fora, tanto judeus quanto gentios. E o paralelo que ele faz é o que ele fez com o povo de Israel. Então vamos a algumas questões que os judeus faziam na época, porque eles foram rejeitados. Não porque a gente foi rejeitado como povo de Deus, porque nós não somos mais. Primeiro que eles não foram rejeitados, há apenas uma pausa. Sendo mais moderno, né? Acho que a palavra certa é um intervalo. Deus está momentaneamente
as tratativas de Deus com Israel estão paralisadas. Aí sendo mais moderninho, está pausada, né? Mas na Bíblia não tinha a palavra pausa, né? Porque pausa é em inglês, né? Nem existia inglês na época, no tempo da Bíblia. Então, hoje, as tratativas de Deus com Israel estão pausadas ou interrompidas, mas vai voltar. Então, o que eles perguntavam? Se é pela fé, como ficam as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e a Jacó sobre os filhos de Israel? Então vamos ler aqui em Romanos capítulo 9, do versículo 3 a 8. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, que é a adoção e a glória e as alianças e a promulgação da lei e o culto e as promessas. Então, os israelitas, que são parentes da carne de Paulo, tem muita coisa com eles. Eles têm a adoção como nação, eles é uma nação eleita, tiveram a glória, muitos milagres aconteceram no povo de Israel, o Mar Vermelho se abriu, a nuvem desceu quando Moisés inaugurou o tabernáculo, a mesma nuvem de glória, o mesmo Shekinah desceu quando Salomão abriu também o templo. Naquela época ele orou que a glória era tanta que os levitas não conseguiam ficar em pé, então tinha muita glória. As alianças, Deus fez aliança com o povo de Israel no deserto, fez aliança com Abraão lá em Ur dos Caldeus, e a promulgação da lei. Deus promulgou a lei, trouxe a lei dele, a vontade dele, através do povo de Israel. E o culto, ensinou como eles deveriam cultuar o Deus verdadeiro, sem imagens, sem assim, criar mais imagens, né, na época, né? Não tinha imagens para eles dobrar os joelhos diante de uma imagem. Tinha muito simbolismo, mas nada de dobrar os joelhos diante de uma imagem. E tendo um lugar específico para adoração, que primeiro foi um tabernáculo e depois foi o templo, a qual Deus colocou no coração de Davi, mas foi Salomão que fez. As promessas, ainda há promessas. A Bíblia diz que um dia o povo de Israel iria plantar e não seriam mais desraigados. Ninguém iria mais tirar eles da terra deles. Amém? Está em Ezequiel, está em Joel, está em Jeremias também. Deus tem promessa de paz e não de mal para os filhos de Israel. Então eles têm promessa ainda. E os patriarcas, deles vieram Abraão, Isaque e Jacó. Amém? De quem descende o Cristo segundo a carne, ao qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Ou seja, Jesus veio da linhagem israelita e ele é o Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então Paulo vai explicar, olha, Deus escolheu eles, hoje eles estão rejeitados para a salvação, para mostrar a glória de Deus para o mundo. Deus está rejeitado, mas Deus falhou? Não, porque os filhos de Deus não são filhos da carne. E quem falou isso foi João Batista. Não prejulgais vós que somos filhos de Abraão, pois eu digo a vocês que até mesmo dessas pedras Deus faz descendências a Abraão. Amém? Então, quem recebe a salvação da parte de Deus são aqueles que são filhos da promessa. Não é porque nasceu, porque dá para fazer a genealogia e sai de hoje até Abraão, de hoje até Davi. Não, é porque são os da promessa. São aqueles aos quais Deus tinha a promessa e creram na promessa. Esses são a descendência de Abraão e esses são contados como os filhos de Deus. Então, Paulo explica acima que as promessas de salvação são dadas por aqueles que são chamados segundo a promessa e não segundo a descendência. Então é assim que começa o capítulo 9. Quando Deus quer tratar com alguém, não é na carne. Porque os nascidos da carne é carne e os nascidos de espírito é espírito.
Por isso importa nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então não adianta ter uma história linda e maravilhosa. Olha, eu sou judeu, não sei das quantas. O túmulo do meu pai está lá em Hebron, não sei das quantas. Tem até essa história, né, que um repórter brasileiro de descendência judaica, ele era da Folha de São Paulo. Aí ele foi quando Israel conseguiu vencer a guerra do Yom Kippur e tomou toda a península do Sinai, que era do Egito. Então ele foi até Hebron. Aí chegou um palestino para ele e falou assim: esses israelitas aí estão tudo errado. Vem cá, vamos até o cemitério aqui de Hebron. Ó, esse aqui é o túmulo do meu pai. Esse aqui é o túmulo do meu avô. Esse é do meu bisavô. Esse é do meu tataravô. O cara pegou umas cinco gerações da família dele. Dava uns 150 anos de pessoas mortas no mesmo lugar. Então, o que acontece? Aquele judeu brasileiro chegou lá e foi falar com um soldado e perguntou: olha, eu estou abalado. Eu acho que vocês realmente invadiram a terra deles. A terra aqui é deles, não é de vocês. Vocês não deveriam invadir aqui, porque o cara já tem 5 gerações de família dessa terra e vocês invadiram. Ele falou: por que você fala isso? Ele me mostrou 5 túmulos do pai dele até o tataravô dele. Não está certo isso. Aí chegou o soldado e falou assim: tá bom, eu também aqui. De quem é aquele túmulo? De Abraão. Pronto, essa terra é nossa. Eita Deus, é verdade. Mas não salva. Ainda que a terra pode ser deles, isso não salva eles. Ainda que Abraão está lá, os ossos de Abraão está lá na terra de Hebron, os ossos de Isaac, os ossos de Jacó, os ossos de Rebeca, os ossos de Leia, não vai salvar eles. Os ossos de José não vai salvar. Na verdade está tudo lá. As caveiras está tudo lá, mas não vai salvar, porque quem salva venceu a morte. Não está lá os ossos. Amém? É muito bonito, mas não salva. A salvação é pela promessa. Amém? Aí mais uma dúvida. Porém, fica a dúvida: Deus mudou as promessas? Deus pode mudar, irmãos? Mas a Bíblia diz assim: que Deus não é homem para que minta, e nem filho do para que se arrependa. Não está na Bíblia? Sim. Não é que a gente ensina? A gente ensina que Deus não é homem para que minta, nem filho do para que se arrependa. Não, tem um problema. Que a Bíblia diz assim: que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Sim. Amém? Amém. Deus também prometeu para Finéias que eles sempre teriam um varão que seria sumo sacerdote diante dele. Porém, com o pecado de Eli, de Hófni, de Finéias, Deus levantou um profeta e falou: longe de mim que eu faça tal coisa. E o último sumo sacerdote da ordem de Finéias foi, se eu não me engano, Zadok, que acabou morrendo. Foi o último sumo sacerdote da ordem de Finéias. Deus mudou. Mas Deus mudou porque Ele quis? Não. Ele mudou porque o homem quebrou a aliança com Ele. Deus não muda. Quem muda somos nós. Israel quebrou a aliança com Deus, então Deus teve que mudar o plano de salvação dele. Tirou dos israelitas e colocou para todo aquele que nele crê. Então vamos lá. Deus mudou as promessas de salvação, escolheu outro povo para o louvor de sua glória? Vamos ver, essa é a dúvida deles. Porque a palavra da promessa é esta. Está lá em... Deixa eu não coloquei aqui não. Por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de um Isaque, nosso pai, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito: o maior servirá o menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Como se explica então que Deus tirou a salvação da parte dos israelitas e escolheu outro povo para a glória dele? O que nós cremos nesses versículos mostra que Deus fez a eleição de Israel como nação, não havendo ainda nem Esaú nem Jacó feito nenhuma obra. Deus já escolheu
Israel como a nação. Por quê? Porque Deus já sabia, pela sua presciência, que pela descendência de Israel haveria pessoas que seriam mais justas, pessoas que realmente iriam fazer mais a vontade de Deus. Então Deus, sabendo disso, Ele escolheu a nação que viria de Jacó e rejeitou a nação que viria de Esaú, porque Deus, na sua presciência, viu que haveria um Davi, que haveria um Salomão, que haveria um Samuel, que haveria um Jeremias, um Ezequiel, um Daniel, e que viria de Jacó e não de Esaú. Porém, um dos homens mais piedosos de toda a história da humanidade veio de Esaú, é Jó. Provavelmente Jó, ele ou é neto, acho que ele é neto, ou ele é neto ou bisneto de Esaú, provavelmente, sabia? Mas, para o louvor da glória de Deus, viria dos lombos de Jacó. Então Deus já falou, não, então eu vou escolher para ser o louvor da minha glória a nação de Israel, e não a nação de Esaú. Não está falando da salvação individual, mas Deus escolheu a nação para a sua glória da terra de Israel e desprezou a dos edomitas. Não que Deus odiou a Esaú desde o nascimento. Não, Deus apenas detestou a linhagem idólatra do que viria a ser a nação dos edomitas. Só isso. Não foi uma escolha para salvação. Não quer dizer que se tiver algum edomita hoje em dia que ele não pode ser salvo. Ele pode ser salvo, mas para o louvor da sua glória, Deus escolheu o povo de Israel. E foi baseado em quê? Foi baseado no propósito da eleição de Deus para a salvação. Então Deus pode fazer a eleição conforme a vontade dele. Não é a vontade do homem. Não é o homem que vai decidir como Deus irá agir. Deus falou, eu vou escolher a Jacó, eu não vou escolher Esaú. Por quê? Porque Deus sabia das más obras que haveria com o povo de Esaú. E essa palavra diz assim, que eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Da onde veio essa palavra? Está em Gênesis? Não está em Gênesis, está em Miqueias. Muitos anos depois. Deixa eu fazer a conta aqui. Ai meu Deus, agora para fazer Miqueias, acho que mais ou menos uns 800 anos depois. 800? Uns 800 anos depois que veio o porquê Deus escolheu a Israel e não Esaú. Porque sabia que o povo de Edomita não teria como servir a Deus da maneira correta, não haveria nem remanescentes. E no povo de Israel, ainda que haveria muitas falhas, muita idolatria, sempre haveria pelo menos 7.000 que não dobrariam os seus joelhos diante de Baal. Amém? Então é assim que Deus faz. Ele escolhe conforme a vontade dele. Não é o homem, mas Deus prometeu para mim, agora mudou. Sim, porque Deus sabia que vocês iriam rejeitar. O que eles fizeram com Jesus? A Bíblia diz assim: e veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas para todos aqueles que o receberem, Deus lhe dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então assim, vocês me rejeitaram? Então assim como Deus rejeitou a nação de Esaú, dos edomitas, Deus também rejeitou a nação de Israel para a salvação. Quer ser salvo? Tem nada a ver com Israel. Você ser salvo através do nome do Senhor Jesus Cristo para fazer parte da sua igreja. Não é mais através dos ritos que Deus fez, que Deus ordenou a Moisés. Amém? Vamos lá. A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Porque diz
a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Pois diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e a endurece a quem quer. Aí, irmãos, é a minha pergunta. Por esses versículos, se eu ler esse versículo para você, vamos lá, vou repetir. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. O que o calvinismo diz: ainda que você quisesse crer em Jesus, você não creria, porque isso depende de Deus. É Deus que escolhe, por sua misericórdia, se você vai querer crer nele ou não. Tem lógica? Desculpa, tem. Tem lógica. Tem lógica sim. Se eu falar, não tem lógica nenhuma, tem sim. Mas o que nós aprendemos sobre a interpretação da Bíblia? Um texto fora do contexto gera pretexto. Então, se você tirar do contexto, você vai crer, tá vendo? A salvação vem porque Deus escolheu você. Não adianta você querer, não adianta você correr. Se Deus não tiver misericórdia, você não vai ser salvo. Se for por esse contexto, você tira o contexto, né? Você vai falar, tá certo, né? Se Deus não quiser salvar, não tem como salvar. Mas vamos argumentar. O que poderíamos argumentar? Injustiça de Deus ao escolher Jacó. Porém, o que houve foi presciência de Deus ao saber quais caminhos Esaú escolheria e quais caminhos Jacó escolheria. E é de bom grado lembrar que Esaú não honrou ao pai sobre a escolha de suas esposas. Desprezou o que Deus lhe deu, que foi a primogenitura. Para o propósito de Deus não falhar, o Senhor escolheu a Jacó, sabendo que o respeito aos pais e seu compromisso futuro com Deus seriam firmados. O que isso quer dizer? Um dia Jacó iria se converter. Os dois eram desviados. Um era enganador. Um era enganador, né? E o outro é meio malandrinho, né? Um era meio malandrinho. Opa, você quer comer? Me vende. Isso. Me vende aí sobre a primogenitura. Eu te dou o guisado. A Bíblia diz que além de dar o guisado vermelho, ainda fez uma comidinha para ele. Ainda fez outra coisa. Toma aqui, ó. Você quer a primogenitura? Toma. E pegou. Por causa de primogenitura. E depois roubou a bênção do irmão. Ainda roubou a bênção. Mas um dia que ele fugiu da prisão do irmão, porque o irmão queria matar ele, Deus apareceu para ele. Aí ele viu os anjos subindo e descendo numa escada. Aí ele acordou e falou assim: esse lugar não é outro a não ser a casa de Deus. Esse lugar não é outro a não ser o portão dos céus. E aqui é a casa de Deus. E Deus está nesse lugar e eu não sabia. Mas se esse Deus me levar em paz na minha viagem e eu retornar em paz para a casa do meu pai, e o Senhor será o meu Deus e certamente de tudo lhe darei o dízimo. Não é verdade? Ou seja, e Esaú fez isso? Não fez. Jacó não prestava, era safado, né? Pilantra, fez tudo de errado. Mas Deus sabia que ali tinha um homem de fé. Uma palavra que eu ouvi hoje, saindo um pouquinho do estudo. Quando Deus falou para Ananias, está vindo um homem chamado Saulo, ele vai vir aqui, você vai orar por ele e vai tirar, porque ele está cego, você vai orar por ele para ele voltar a ter a visão. Aí Ananias falou para Deus: olha, Senhor, eu estou sabendo que esse homem veio para cá matar, ele tem poder de matar. Aí o Senhor quer que eu ore por ele? Mas o que Deus falou? Não, para mim, você tem medo dele, mas para mim ele é um vaso escolhido.
Jacó era pilantra, era malandrinho, era meio espertinho, dava nó e pingo d'água, mas para Deus ele era escolhido. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Um dia uma irmã estava falando isso, e é verdade, ela falou que ela tinha 2 vizinhas. Mas ele lutou com anjo também. Sim. Então, mas lutou porque queria a bênção. Então Deus sabia que aquele homem era homem de fé. O pilantra ia virar homem, né? Ia virar homem. E virou homem de Deus, né? Mudou o nome dele era Jacó, o suplantador de calcanhar, o trapaceiro. E mudou, não, o seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel, é aquele que luta com Deus, né? Deus muda, né? Então Deus foi injusto com Esaú? Não foi, Deus sabia quem seria Esaú, somente isso. E Deus sabia quem seria Israel, quem seria Jacó. Aí eu lembro que uma irmã falava que ela tinha 2 vizinhas. Aí tinha uma vizinha boazinha, uma vizinha... irmãos, desculpa, na época era assim, amém? Que não usava brinco, já andava de saia. São anos 80, tá bom, irmãos? Era diferente. A vizinha dela super boazinha, colocava aquele paninho na cabeça, humilde, conversadeira. E tinha outra vizinha, calça apertada, roupa top, um brincão maior do que a perna, né? Colarzão, cabelo curto, né? Aí falava assim, meu Deus, né? Aí foi evangelizar, aí enchia o saco, evangelizava a boazinha. Vamos para a igreja? Um dia eu vou. Vamos para a igreja? Um dia eu vou. Você das contas? Vamos um dia para a igreja. E nunca aquela vizinha, quase, né? Com protótipo, né? De santidade, dizia que não ia. Aí um dia ela chamou a protótipo de piriguete. Vamos para a igreja? Vamos. Aí a protótipo de piriguete foi para a igreja e se converteu, gente. Tá vendo? O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Não é verdade? Deus é diferente, né? A gente julga, né, pela aparência, mas Deus sabe o que está no coração da pessoa. A piriguete lá, ela aceitou Jesus. E a certinha, sei lá, Deus sabe, né? Não sei o resto da história. Tomara que tenha tempo de testar Jesus, porque mesmo usando roupa bonitinha, né, não dando escândalo, se nós temos Jesus para o inferno, né? Não tem jeito. Amém? Então vamos lá. Então é isso. Para afirmar a promessa de Deus, para não falhar, Deus escolheu a Jacó. Porque se deixasse com Esaú pela regra, porque pela regra era Esaú que deveria ter as promessas e as bênçãos. Mas Deus falou, não vai ser Esaú, vai ser Jacó. Vai ser o safado vai ter as promessas, o fortão vai perder. E perdeu, e no futuro provou que Deus, porque quem pode julgar Deus? Seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Até os 40 anos Jacó não prestava, mas depois dos seus 40 até os seus 135 anos, ele foi homem de Deus. Não é verdade? Deus mudou, Deus muda. Então o que acontece? Deus conhece o nosso comportamento e nossas obras, e Ele nos usa conforme Ele quer, ou para a bênção ou para a maldição. Assim como Ele fez para Faraó. O Faraó já era mau, então Deus endureceu quem já é mau. Não é que Deus falou assim, quer saber, Faraó? Você é bonzinho, mas eu vou fazer você ser mau. Não, ele já era mau. Deus só falou para Moisés, olha, você vai lá, você vai falar, mas Faraó não vai deixar vocês ir. Então eu vou endurecer o coração dele para eu mostrar a minha glória e mostrar o meu poder. Porque assim ele vai deixar. Quando eu mostrar quem eu sou, aí ele vai deixar. Porque chegou Moisés e Arão diante de Faraó e falou assim, assim diz Jeová, o Deus dos Hebreus, liberta o meu povo. Que diz Faraó? Eu não sei quem é Jeová, e nem tampouco eu vou deixar aí os filhos de Israel. Ah, é? Depois de 10 pragas ele soube quem é Deus. E quando Moisés foi falou assim, ora por mim, Moisés. Abençoa meu povo e me abençoa também. E Moisés teve que orar. Aí ele soube quem era Jeová, ele não sabia. E Deus falou, eu vou mostrar quem eu sou. Aí Deus endureceu o coração dele para ele aprender. Só há um Deus no céu e na terra. Ai, me perdoa, eu não estudei essa parte. Eu não sei quantos deuses havia no Egito. Realmente eu não sei. Mas eram muitos deuses. A gente conhece os principais, né? Que é On, Osíris
e Horus. Esses três a gente conhece, né? Cachorro, gato. Cachorro, gato e a Ibis, né? Então, assim, esses três a gente conhece, são os principais. Mas os outros a gente não sabe, né? A gente não sabe quais são os outros deuses. Tem um monte de deus lá. Nubes, outros deuses doidos que tinha lá. E Deus mostrou, todas essas dezenas ou centenas de deuses não são deuses. O Deus verdadeiro sou eu. E assim, os deuses do Egito, que para mim são um montão de demônio, ensinou eles coisas que até hoje nós não sabemos. Os caras conseguiram fazer aquelas 3 pirâmides velhas lá, que as pessoas vão lá ver, alinhado certinho com a constelação de Orion. Chega um momento que as pontas batem certinho com as 3 estrelas do cinturão de Orion. Agora me explica, como o negócio há 3 anos atrás iria acertar? Demônio ensinou para eles. Os demônios ensinaram. Ninguém sabe como eles colocaram aquele montão de pedras. São dezenas de milhares de pedras de 10 toneladas, 20 toneladas, 80 toneladas, uma em cima da outra, e não passa uma gilete entre as pedras. Não tem explicação. Então eles falavam, os nossos deuses nos ensinaram. Eles falaram assim, esses deuses não são nada, eu sou o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. E Deus humilhou. Então, irmãos, a explicação é o seguinte: o que Paulo está ensinando aqui, que Deus usa cada um conforme o seu próprio coração. Então, se você tem um coração pendente ao pecado, Deus pode te usar, não é verdade? Vamos ser sinceros, desculpa, né? Eu não queria falar assim. Mas se Deus quer levar alguém para a sua glória, ou quer matar alguém mesmo, a pessoa foi tão ímpia que Deus falou, isso aqui acabou o tempo dentro da terra, Deus pode usar um bandido. É verdade? Para matar ele, já vai logo. Pode acontecer. Deus usa quem quer, né? Não é verdade? Ele usa quem ele quer. Ou pode usar alguém para curar. Não é verdade? Deus usa como quer. Os vasos estão aí. Há vasos para a honra e vasos para a desonra. E Deus usa como Ele quer. Mas o que Paulo está falando aqui é o que? É de salvação? Não. Ele está falando sobre a escolha de Jacó como nação e a escolha de Faraó para ser castigado. Mas não salvação. A salvação não é algo que Deus decretou quem vai ser salvo ou não. Mas ele deu o exemplo seguinte: para ele deixar o plano de salvação de Israel e trazer para a igreja, ele deu esses exemplos. Olha, tá vendo? Deus não quis Esaú e quis Jacó. E Deus não poupou a Faraó e poupou os filhos de Israel. Deus faz como ele quer. Simples assim. É assim que Deus age. Então, para a salvação, Israel está fora do plano de salvação, porque eles foram rebeldes. Então, hoje, Deus não tem compaixão deles, nem misericórdia. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Mas isso não tem a ver, esse contexto, com salvação nenhuma. Não tem nada a ver com salvação. Esse contexto aqui de Romanos 9, que Paulo está falando, é sobre castigo de Deus e escolha de nações. A nação que será abençoada e a nação que será amaldiçoada, mas não plano de salvação. Porque como está lá em Apocalipse capítulo 22, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Porque a vontade de Deus é que todos os homens venham ser salvos e tenham conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, acho que versículo 5, se eu não me engano. Não, acho que é o 4. Então é assim que Deus age. Então Ele quer que todos sejam salvos. Mas por que Ele agora está pausado com Israel, está paralisado com Israel e voltou para a igreja? Porque foi segundo a sua vontade. Ele sabia que o povo de Israel o rejeitou e ele precisaria de um povo para si. E esse povo para si é a igreja dele, tanto de judeus quanto de gregos. Amém? Amém. Vamos lá. Mas se Deus faz como Ele quer, Ele não pode ficar triste ou exigir algo de nós. Também, né?
Vamos ler a palavra de Deus? Dir-me-ás então, por que se queixa a Deus ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, o que fazes? Por que fazes assim? Ou não tem um olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e o outro para o uso desonroso? E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus suporta por vezes os rebeldes, para que no tempo certo Ele os use conforme a sua vontade e mostrar a sua glória e poder. Mas Ele não os fez rebelde. Mas sendo rebeldes, eles serão usados para o propósito de Deus. Amém? Então é assim, você tem um coração rebelde, Deus vai te usar. Você tem um bom coração, Deus vai te usar. Você tem um coração cheio de fé, Deus vai te usar. Você tem um coração incrédulo, Deus também vai te usar. Mas conforme a vontade dele. Uns para a glória e outros para a vergonha. Amém? É assim que Deus faz. Não é que, Ele criou todos nós. Todos nós somos criados com as mesmas oportunidades, Agora, se você quiser ser um vaso rebelde, Deus vai usar para a sua ira, para a perdição. Mas se você quer ser um vaso de glória, cheio da sua misericórdia, Ele preparou para a glória, ao qual Ele chamou tanto os judeus quanto os gentios. Como diz também em Oséias: chamarei o meu povo que não era meu povo, e amado que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, porque ele terminará a obra e abreviará a injustiça, porque uma obra abreviada o Senhor fará sobre a terra. E como antes dissera Isaías: se o Senhor dos exércitos não os tivesse deixado descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Deus, sabendo da rejeição de Israel para o plano de salvação dele, escolheu entre os gentios e os próprios remanescentes judeus um povo para si, ao qual é chamado a sua igreja, que será composto de gentios e de um remanescente israelita. Amém? Porque Deus já preparou uma igreja para si, porque Ele sabia que Israel iria rejeitar. E por rejeitar ele já escolheu uma igreja para si. Amém? Espera aí. Por que o plano de salvação, por que o plano da salvação de Israel foi rejeitado? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não atingiu a lei da justiça. Por quê? Porque não buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será envergonhado. Israel foi rejeitado, pois buscou a salvação da forma errada, que é pelas obras da lei. E a salvação sempre foi pela fé. O justo viverá pela fé. Por isso Deus criou a igreja para todos aqueles que buscam a justiça pela fé. Quando a gente fala igreja, é o novo povo de Deus. É o povo de Deus ao qual Ele tira do mundo e chama para si. Assim como Deus tirou Israel do Egito e trouxe para Canaã, Deus nos tira desse mundo para levar para o céu a nova Jerusalém, a qual Ele tem preparado para os seus. Amém? Então é assim: Israel foi rejeitado no plano de salvação, e Paulo teve que explicar que Deus, essa é a explicação, Deus tem o poder de rejeitar, porque Ele é o olheiro, nós somos barros.
Então, se a gente não viver conforme a promessa, não viver conforme a fé, nós podemos ser rejeitados. Isso que Paulo falou para os judeus. Olha, os judeus foi rejeitado porque eles queriam buscar pela carne, queriam buscar através de ritos, de leis, de preceitos, e a salvação sempre foi pela fé. Abraão foi justificado, não foi pelas obras, mas foi pela fé. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi colocado, lhe foi imposto como justiça. Ele foi justificado pela fé. E é isso que Deus quis falar aqui em Romanos 9. Deus rejeitou a Israel temporariamente, porque ainda há promessa para parte deles, porque eles buscavam pelas obras e não pela fé. E nós hoje temos essa entrada nesta vida e temos também que viver pela fé. Amém? Amém. Alguma dúvida, irmãos?